Como nós mostramos ontem aqui no Jornal do Meio-Dia, diante do anúncio de possível aumento na tarifa de ônibus da capital, o PROCON estadual solicitou à SEC, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Cuiabá, cópia do pedido de reajuste e estudo tarifário, protocolado pela Associação Mato Grossense dos Transportes Urbanos, a MTU. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a superintendente do PROCON estadual, Gisela Simona. Boa tarde, superintendente. Boa tarde. Superintendente, o PROCON desconfia desse pedido de reajuste baseado em quê? O que é que estaria errado nisso? Na verdade, não há uma desconfiança, né? O que ocorre é que o PROCON, ele analisa a tarifa do transporte intermunicipal, que na verdade tem o mesmo custo que a tarifa municipal aí. E no ano passado, nós apontamos algumas irregularidades nesse processo, ainda sob análise da AGER, e que nós queremos verificar se isso está ocorrendo também no transporte municipal. Então, um exemplo, né, nós tivemos, por exemplo, notas de combustível juntadas no processo para justificar o preço do combustível de Primavera do Leste, sendo que é um dos lugares mais caros do estado e não aqui de distribuidoras de Cuiabá e Várzea Grande. Né? Nós tivemos isso, de novo, ressalto, no transporte intermunicipal, que está sob a responsabilidade da AGER. Então, nós tivemos também cálculos com o IPVA, por exemplo, em que nós tivemos situações de cálculo com ônibus novo, e nós sabemos que a nossa frota não é nova. Né? Então, nós temos situações aí de percurso com quase 100 quilômetros aumentado. Né? Nós não tivemos mudanças de rota entre os ônibus de Cuiabá e Várzea Grande tão grandes assim. Então, é dentro desse contexto de irregularidade, né, que fixou uma tarifa alta para esse ano de 2016, é que o PROCON faz esse pedido à SEC para que a gente também analise aí esse pedido da tarifa municipal. Vejam porque acaba impactando, né? Com o discurso da integração, você acaba tendo esse valor valendo não só para Cuiabá, mas logo, logo ele vai influenciar sim também na tarifa aí entre Cuiabá e Várzea Grande. E o reajuste aí seria de 16%? Sim, novamente um ajuste alto, né? E o que nós entendemos é que, se for constatadas as irregularidades que o PROCON verificou, nós temos uma tendência, inclusive, de ter decréscimo de tarifa e não aumento. Né? Então, é nesse contexto que, em nome dos consumidores de Cuiabá, é que nós estamos pedindo aí transparência. Nós queremos participar desse processo no sentido de conhecer o que está sendo requerido e, de alguma forma, auxiliar a SEC nesse papel, que não é simples, é bastante complexo o cálculo. Né? Nós sabemos aí que tem que ter, sim, um equilíbrio econômico do contrato, mas nós não podemos admitir que o consumidor fique sempre pagando essa conta, andando aí com ônibus, por exemplo, estragando a toda hora, sem ar-condicionado, que é um outro problema também que consta no processo do ano anterior, onde se faz um coeficiente do cálculo, tudo com base com ônibus com ar-condicionado, sendo que não é essa a realidade de Cuiabá. Então, isso precisa ser analisado. Superintendente, a CAB Cuiabá também pediu um reajuste de 7,77% na tarifa. Como que o PROCON reagiu a esse pedido? Então, o PROCON também oficiou a ARSEC, né, no sentido de que nós possamos ter aí uma audiência pública. Né? A população ainda não conseguiu entender o que está acontecendo com a CAB Cuiabá, se ela ficou, se ela não ficou, são os interventores que estão, que empresa é essa que já está anunciando que vai substituir a CAB, como que funciona isso. E no ano em que você teve o Poder Judiciário dizendo que nós temos descumprimento de contrato, você tem um pedido de 7,77%. Então, vejam que nós estamos num ano difícil, né? A crise ela existe, a economia está bastante apertada e há uma necessidade de transparência nesses dados. Então, o PROCON, de novo, em nome dos consumidores, é que quer essa transparência. A CAB precisa vir a público, a ARSEC também, e dizer para a população, 7,7% por quê? É a inflação, como que foi calculada essa inflação, em que itens foram sopesados para se chegar a esse percentual. E quem está pedindo agora esse reajuste são os interventores da Prefeitura. Sim, quem assina o pedido são os interventores. Agora, superintendente, a senhora falou em descumprimento de contrato. Isso se verifica não só na questão da CAB, na questão da água, como também existem, inclusive, ações do Ministério Público em relação ao descumprimento de contratos das empresas que operam o transporte coletivo. Exatamente. Você tem aí, desde a frota, que é
é velha, né? Deveria ter uma vida útil aí em torno de 3 anos e meio, 4 anos, e você tem ônibus aí andando com 9 anos. Então isso é muito grave, isso coloca em risco a segurança do consumidor, né? Então há necessidade aí que, na verdade, as empresas readequem, e por isso toda a briga que se tem pelas novas licitações, tanto no âmbito intermunicipal quanto no âmbito municipal, para que a gente possa mudar esse cenário que é muito ruim do transporte coletivo na nossa capital e na Várzea Grande também. Os PROCONs de todo o Brasil também se manifestaram contra as regras que mudam aí os direitos dos passageiros, né? Que vão voar, principalmente agora chega final de ano, muita gente pegando avião, porque muda alguma coisa negativamente, por exemplo, cancelamento de viagem, o passageiro não pode ser ressarcido, né? Então, veja, o que na verdade, infelizmente, nós já tivemos a notícia hoje de manhã, a ANAC aprovou o regulamento. Esse regulamento tem pelo menos 3 direitos aí que o consumidor perde de alguma forma. O primeiro, que seria a partir de março do ano que vem, nós termos aí a obrigação de, querendo despachar bagagem, que o consumidor pague por ela, né? E a questão do PROCON ser contra de todo o país é exatamente porque nessa mesma norma não tem nenhuma garantia de redução de custo da passagem, porque isso acontece em outros países, mas com uma contrapartida. Quer dizer, quem não despacha bagagem paga um preço menor pela passagem, né? E isso no Brasil não está sendo expresso. Né? Como também aquelas situações de caso fortuito ou força maior, que é um voo atrasar porque mau tempo ou algo nesse sentido, não se entrava no mérito do motivo para ter o direito de auxílio. E agora com essa norma, caso seja alguma coisa do tempo, um caso fortuito, então o passageiro não vai ter nenhuma assistência da companhia aérea, o que nós entendemos aí que é um retrocesso nessa legislação. Mas é importante que saibam que essa normativa aprovada hoje de manhã pela ANAC, ela não é uma lei, é uma resolução, né? E os PROCONs, como não conseguiram impedir que saíssem, já há uma mobilização, seja para via judicial, seja para que nós consigamos aí, daqui até março, conseguir uma lei que disponha o contrário a essa resolução e que possa, sim, prevalecer a fim de não prejudicar os consumidores de todo o Brasil. E um outro serviço público onde tem também muita reclamação é o da energia elétrica. E como que essa questão está no PROCON? Então, é a campeã de reclamações aí quando se analisa dados de todo o estado de Mato Grosso. A situação da Energisa é grave na medida que você não tem uma redução de problemas, você tem aumento de problema. E o que é importante aqui nesse espaço dizer ao consumidor, né? Se você for cobrado de um valor que se chama recuperação de receita ou fatura eventual, que seria por um período que em tese por algum motivo não foi cobrado anterior, vejam que a Energisa não pode colocar essas duas faturas juntas aí, tá? Porque contas pretéritas não se admite o corte do fornecimento. Então a Energisa tem que negociar, tem que cobrar do consumidor, mas nunca usando o corte como uma forma de coação, uma forma de ameaça para esse consumidor pagar, né? Lembrando sempre, o que se briga aqui é pelo direito do contraditório e da ampla defesa, né? Porque muitas vezes você tem uma conta alta chegando, você é acusado até de uma fraude, né? De fazer aí o famoso gato, mas na verdade pode ter sim um problema no próprio medidor, já que nós temos aí hoje esse CP-Rede, que é esse medidor que está no poste, também com a sua vida útil ultrapassada. Superintendente, fim de ano, os consumidores vão às compras de Natal. Eu queria que a senhora passasse algumas orientações, principalmente sobre troca de presente. Alguns lojistas dão desconto à vista, no cartão. Pode fazer isso? Não pode, né? A primeira grande dica, na verdade, é a pesquisa de preço, né? Esse planejamento, sair de casa sabendo o que vai comprar é extremamente importante, porque há uma variação de preço grande nas lojas e a tentação aí de comprar mais do que pode também é grande. E algo que, como foi dito, nenhum preço em promoção, se a loja aceita cartão de débito, cartão de crédito, não pode ter diferenciação de preço, né? Isso é um direito que os PROCONs já, na verdade, brigavam há muito tempo e que, nesse ano de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, confirmou essa posição, então agora não tem mais nenhuma dúvida sobre isso, de que os lojistas, né, não podem aí cobrar preço diferenciado no cartão de débito e crédito, né? E lembrando ainda que é sempre importante, no que se refere à troca, né, você aí ter o direito quando você tem um problema na qualidade desse produto. Não tendo problema na qualidade, aí então você tem que ver o que foi ofertado pelo lojista.
Superintendente, obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio Dia. Nós que agradecemos. Boa tarde. Obrigada.